Aleluia, glória a Deus. Irmãos, ouvindo o evangelista João falar sobre a graça de Deus que está presente aqui nesta noite, é uma graça muito grande, há uma presença muito sublime e suave, que é a presença do doce Espírito de Deus. Irmãos, eu não sei se você pode sentir ou da maneira que você sente, mas eu posso sentir Ele de uma maneira tão real, tão sublime e tão maravilhosa. Irmãos, eu digo que eu consegui algo na minha vida que eu havia perdido há 6 anos atrás. Deus me permitiu retornar a algo que eu havia experimentado, a algo que havia caminhado comigo até 6 anos atrás. E por descuido meu, eu perdi essa companhia. E eu precisei, algumas semanas atrás, ao estudar a palavra de Deus, e dentro dessa palavra, é como se aquele paciente que tivesse tido um ataque cardíaco e ali necessitasse usar um desfibrilador para ele voltar à vida. Assim o Espírito de Deus fez comigo através dessa palavra. Eu precisei entrar, radicalizar, para poder alcançar aquilo que um dia eu havia experimentado. E durante essas semanas, irmãos, eu vim lutando com Deus até chegar aqui. E Ele confirmou comigo esses dias, e confirmou comigo hoje à tarde em casa, e confirmou comigo aqui. Eu pude sentir novamente, todas as vezes, aonde eu colocava a planta dos meus pés, todas as vezes que eu acessava o trono, Ele estava ali comigo. E nessa noite aqui é real isso, a presença dEle é real, a presença dEle é notória em nosso meio. E eu queria ler com os irmãos, e os irmãos vão entender que realmente o Espírito de Deus Ele está falando aqui nessa noite. Orai sem cessar, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. No decorrer desta mensagem, os irmãos vão poder perceber que o Espírito de Deus estará falando aos nossos corações. Apocalipse, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 7, uma das cartas às 7 igrejas da Ásia. A primeira carta que foi dirigida à igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, e a tua paciência, e que tu não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Se não te arrependeres, tens, porém, isto, que aborreces as obras do Nicolaíta, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Os irmãos podem tomar seu assento. E eu quero louvar a Deus, porque, não sei se os irmãos lembram um tempo atrás que Deus me abençoou, e essa vestimenta aqui, irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Gesiel, apenas uma petição que eu fiz a Deus em casa, no meu coração, e depois falei com a minha esposa, falei, Senhor, eu estou precisando comprar um terno, um cinza, um preto, um azul, e ela falou, você mesmo tem que comprar, porque vocês aí já não está dando mais, não. E chegando aqui, o pastor, um dia, num domingo, o pastor Gesiel, ele com muito cuidado, ele chegou para mim e falou, irmãos,
eu tenho um negócio para te dar, eu não sei se o irmão vai querer, mas o irmão pode vir aqui comigo no carro. Eu fui lá. Aí, irmãos, Deus tem me abençoado, Deus tem prosperado na minha vida, e eu renovei o meu guarda-roupa, e tem esses 2 ternos aqui, eu não sei se o irmão vai querer. Eu falei, irmão, é de Deus, porque eu havia pedido em casa o Senhor. E, irmãos, a altura, largura e profundidade, parece que foi medido. Parece que foi perfeito, que tirou a medida, o alfaiate veio e tirou a medida. Ficou perfeito, irmãos, que maravilha. Então, que Deus continue te abençoando, pastor Gesiel, que o Senhor continue sendo essa bênção, esse instrumento nas mãos do Senhor. Muitas das vezes Deus nos dá algo para que, através daquilo que Deus nos abençoe, para abençoar, distribuir as bênçãos. Que Deus continue abençoando grandemente. Amém, irmãos? E essa palavra, irmãos, ela falou muito ao meu coração. O livro de Apocalipse, de repente os irmãos podem pensar, o que tem essa palavra a ver com tudo aquilo que foi falado nessa noite? O que essa palavra tem a ver com oração? O tem em buscar a Deus? Nós vamos ver que, no início desse texto, a palavra de Deus veio a João, dirigindo para que ele, o próprio Senhor Jesus, falando com João, dando a revelação, para que ele escrevesse cartas às 7 igrejas da Ásia. E uma delas é a igreja de Éfeso. Nós vamos ver que ele começa a escrever, escreve ao anjo da igreja, ao pastor que está na igreja, o dirigente da igreja, aquele que está sob a responsabilidade de guiar o povo. Ele fala, aquele que está em Éfeso, isto é, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O que o Senhor quer dizer com isso? Aquele que tem o governo da igreja na mão, estava passeando no meio dela. Aquele que tinha o controle de todas as coisas, estava passeando. É aquele que passeia no meio da igreja. É aquele que sonda os corações, é aquele que visita as mentes, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que salva. É aquele que passa pelo meio da igreja, é aquele que sonda a igreja. É aquele que conhece os sentimentos e o desejo da igreja. Era o próprio Senhor da igreja que passeava no meio dela. Ele mesmo pede para que João escrevesse essa carta. E ele vai redigindo a carta e fala assim, e o Senhor vai dizer para aquela igreja, eu sei as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu sei a tua paciência, e que tu não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não o são, e tu os achaste mentirosos. Vocês sofrem, vocês são pacientes, vocês trabalham pelo meu nome, e não se cansam, eram incansáveis na obra de Deus. A igreja perfeita para congregar. Muitos procuram uma igreja perfeita para congregar, se há que há uma igreja perfeita aqui na terra. Mas se você olhar por os olhos naturais, essa igreja que eu quero congregar. Era uma igreja que lutava contra a idolatria, que acontecia naquele cenário. Era uma igreja que suportava toda a afronta, que combatia as heresias, de apóstolos que se diziam ser apóstolos e não eram, mentiam, tudo isso eles sofriam, tinham paciência nas aflições, parecia ser uma igreja perfeita. Mas nós vamos ver que o próprio Senhor da igreja vai dizer assim, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E nós vamos ver que no contexto histórico dessa igreja, essa igreja já havia experimentado um grande avivamento. Nós vamos ver isso no contexto histórico. A igreja de Éfeso, ela ficava numa cidade rica, uma cidade imponente. Era a grande cidade, no seu tempo, a mais importante da Ásia. Tinha uma população totalmente voltada para a idolatria, pois ali ficava o templo da deusa Diana dos Efésios. Muitos judeus, eles moravam ali e tinham a liberdade de cultuar a Deus, de assim estar fazendo as suas práticas judaicas. Eles tinham essa liberdade. Em aproximadamente 52, após a morte do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, ele passa por essa localidade, por Éfeso. Na sua segunda viagem missionária, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele saindo de Corinto, ele vai direto para Éfeso, ele passa por ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, se você ler,
após a saída de Corinto, ele passa por Éfeso, ele permanece ali algum tempo, ele vai na sinagoga, ele explana a palavra com aqueles que estavam ali, e os irmãos gostaram tanto, amaram tanto, que pediram para que Paulo ficasse ali com eles, mas Paulo falou, eu não posso ainda ficar por aqui por um tempo, eu preciso retornar a Jerusalém, mas se o Senhor me permitir, aqui voltarei. Nós vamos ver que no capítulo 19, na sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo, ele retorna outra vez à igreja de Éfeso. Nós vamos ver que logo após Paulo sair de Corinto, passa pelas cidades altas, ele entra em Éfeso, e a primeira coisa que ele encontra, ele vai dar de encontro com alguns discípulos de João Batista, a qual Paulo prontamente pergunta àqueles discípulos, vós já recebeste o batismo com o Espírito Santo? E eles falam assim, não. Ele fala assim, vocês receberam o batismo do Espírito Santo quando vocês creram em Jesus? E eles disseram, nós ainda nem ouvimos que haja o Espírito Santo. Nós vamos ver que Paulo não pergunta nada sobre outras coisas, se eles eram crentes, se não eram, se eles serviam. Paulo perguntou, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Como Paulo dava importância o batismo com o Espírito Santo. Eu já quero abrir um leque aqui para nós hoje. Para os irmãos que ainda não foram batizados com o Espírito Santo. Vocês precisam clamar pelo batismo com o Espírito Santo. Vocês precisam experimentar o batismo do Espírito Santo nas vossas vidas. Os irmãos que batizaram, que desceram as águas, é necessário que vocês recebam o batismo com o Espírito Santo, que recebam o fogo de Deus sobre as vossas vidas. Em outrora, a igreja passada, havia diversos cultos, a qual clamavam sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas isso tem se perdido no meio da igreja de Erna. E nós vamos ver que Paulo, ele ora pelaquele dia e fala assim, eu sei que o batismo, vocês creram no batismo a qual João Batista pregava, que era o batismo de arrependimento, a qual ele falava que vocês deveriam crer naquele que viria após ele, que seria Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que Paulo, orando por eles, põe a mão neles e vem sobre eles o Espírito Santo, e eles começam a falar em línguas, que era o sinal do batismo com o Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que Paulo, ele começa a entrar pela cidade, ele tem ali com os irmãos, ele começa a pregar o Evangelho, e a palavra de Deus vai dizer que Deus fazia sinais e maravilhas pela vida de Paulo, através da vida dele, que tanto até pegava os aventais e o lenço de Paulo e levava até os enfermos, e os enfermos eram curados, os espíritos malignos eram repelidos daquelas pessoas, somente através da vida de um homem, através da vida de Paulo. Somente através do Espírito Santo, aquele homem movido. E a palavra de Deus vai dizer que Paulo estava ali durante aquela cidade. Nós vamos ver algumas particularidades no capítulo 19 de Atos. Nós vamos ver também ali algo naquela cidade, os filhos de Cefas ali, de um homem que se chamava, um dos sacerdotes da sinagoga, eles praticavam exorcismo, eles viam Paulo pregar, expulsar o demônio, e eles tentam expulsar o demônio de uma pessoa, eles eram 7 filhos de Cefas, e eles tentam expulsar, e falam assim, ó, em nome de Jesus, a quem Paulo serve, sai deles, e o espírito maligno olha para ele e fala assim, eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, e quem vós sois. A Bíblia vai dizer que aquele espírito maligno, bate para cima daqueles homens, 5 correm, ficam 2, e ali aquele espírito maligno dá uma surra neles, rasga ele todo, e eles são envergonhados no meio de toda aquela cidade, e a palavra de Deus diz que ia cair no temor sobre todos aqueles que ouviam a palavra de Deus, sobre tudo aquilo que eles estão vendo Deus fazer através da vida de Paulo, e o nome do Senhor Jesus era glorificado, e muitos ali praticavam artes mágicas, bruxaria, e começaram a confessar os seus pecados, começaram a confessar aquilo que faziam, todo o avivamento, nós vamos ver que todas as vezes que acontece o avivamento em algum lugar, há arrependimento e confissão de pecado. Não existe arrependimento em algum lugar, numa cidade, numa igreja, não existe arrependimento sem uma conversão, arrependimento e confissão de pecado.
Não tem avivamento se não acontecer isso. E a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 19 de Atos, que todos começaram a vir queimar os seus livros, desfazer de toda aquela bruxaria. A Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor crescia ali. Aquela cidade experimentou um grande avivamento através da vida de Paulo. E essa igreja começou a ser constituída nesse contexto. Uma igreja que havia experimentado, uma localidade que experimentou a presença do Senhor, um grande avivamento. E essa igreja é fundada, e mais ou menos 50 anos depois, nós vamos ver que essa igreja era uma igreja, se eu pudesse congregar nela, eu congregaria. Creio que você também. E ali há uma crítica e uma advertência à igreja de Éfeso. O Senhor daquela igreja, ele faz uma crítica, uma advertência sobre aquela igreja. Ele vai dizer, apesar deles praticarem as boas obras, do trabalho duro e da perseverança, também tinham um sério problema. Haviam abandonado o primeiro amor. Eles praticavam isso tudo. Evangelizavam, combatiam o pecado, se mantinham firmes. Nesse contexto aqui, na igreja de Éfeso, ainda ali se praticava o culto à deusa Diana. E também o culto à pessoa do imperador César. Todos eram chamados a prestar culto à estátua de César. Esses irmãos aqui se mantinham firmes na sua fé. Havia também as festas pagãs, que era regada de bebida, de comida, e eles eram convidados a estar presentes. Mas eles diziam que não se assentariam a comer daquele banquete, porque eram coisas oferecidas aos demônios. Se mantinham firmes com a fé dele, e eram perseguidos por todos. E o que há de errado nessa igreja? Nós vamos ver que nesse contexto, Deus ainda tinha algo a cobrar dessa igreja. Talvez nós nos identificamos com essa igreja. Parecia ser uma igreja perfeita. Faziam de tudo. Pau para toda obra. Uma igreja ativa. Não se cansavam de fazer a obra de Deus. Pregavam em todo canto. Tinha culto, tinha oração. Tinha todas as coisas. Cultuavam, adoravam, pregavam, evangelizavam. Combatiam as heresias. E o que faltava nela? A primeira geração daquela igreja havia passado. A primeira geração daquela igreja havia passado, e com ela também, parecia que o entusiasmo e a devoção tinham ficado também lá no passado. Alguma coisa diferente de hoje em dia? Alguma coisa diferente dos nossos dias de hoje? Falando-se de Assembleia de Deus? Falando nós, cortando na nossa própria carne? Eu experimentei, teve alguns aqui que experimentaram a igreja lá de trás. O que era a igreja? A igreja Assembleia de Deus chegou até hoje aqui, não foi por conta de nenhuma teologia. A igreja Assembleia de Deus chegou até aqui hoje por causa de muitas irmãs, muitos irmãos que pagaram um grande preço, vivendo uma vida de oração, sustentado à base da oração, da dedicação ao Senhor. Faltava aquela geração a mesma intensidade do amor por Cristo, que seus pais haviam demonstrado um dia. E hoje em dia não é diferente. Falta entusiasmo da nova geração, de buscar a Deus com o coração voltado totalmente para Ele, um coração fervoroso, um coração dedicado a Ele, à presença dEle, que só Ele importa, mesmo em luta, em tribulações, em dificuldade, mas servindo a Ele fielmente. O amor fervoroso por Cristo já não existia mais, o sentimento deles, neste ponto, parece muito aquele tipo de casal. O sentimento dessa igreja aqui parecia muito bem aquele casal que se conheceram, se apaixonaram, casaram, se amavam muito. Mas no decorrer da vida, passando-se os anos, ainda se mantêm fiéis uns aos outros, não pelo amor, mas pelo laço do matrimônio.
Se mantêm juntos, se acostumaram a estar junto. Se acostumaram a fazer as coisas juntos, mas já não existe mais o amor. O simbolismo aqui é esse. Como se fosse um casal que já haviam perdido o primeiro amor de um para o outro. Fazem tudo juntos, saem, vão, festejam, se alegram, mas já não se amam mais. Essa igreja fazia tudo isso, mas já não amava mais a Cristo como no início. E o próprio Senhor da igreja requeria dela isso. Vocês perderam o primeiro amor por mim. Vocês deixaram de me amar. Hanai jori andahasti kombi andagasti. Hanai jori andahala sori. O amor caloroso já não existe mais. E o Espírito Santo de Deus, ele nos traz nessa noite a chamar a nossa atenção para isso. A igreja de Éfeso havia deixado o primeiro amor, necessitavam a ter um relacionamento pessoal com Cristo. Como fazer todas estas coisas e mesmo assim não ter um relacionamento pessoal com o Senhor da igreja? Para nós, olhando assim aos olhos normais, é impossível, mas a Bíblia vai dizer que não. E é necessário nós voltarmos. E a Bíblia vai nos mostrar que isso é terrível, deixar de amar a Deus. Deixar de amar ao Senhor é um pecado grave, considerado como maldito. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 16, 22, vai dizer: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Olha que palavra dura. Mas era o próprio apóstolo Paulo, falando para aquela igreja de Corinto. Seja anátema, seja maldito, todo aquele que não ama a Deus. E no finalzinho ele vai dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aquele povo, aqueles irmãos daquela época, já naquele tempo eles queriam a volta do Senhor, eles desejavam a volta do Senhor Jesus a todo tempo. E por que você acha que Jesus ainda não voltou? Nós vamos ver dentro desse texto. 1 Samuel capítulo 12, versículo de número 23, o profeta Samuel vai dizer: longe de mim eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho correto. É um pecado grave, deixar de orar, deixar de buscar a Deus. E aqui que eu quero entrar na mensagem, que o Senhor confirmou comigo: orai sem cessar, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Não tem como buscar ao Senhor se não for por meio da oração. Não tem como você e eu, nós, a igreja de hoje, ter comunhão com Cristo se não for através da oração. Não tem outro acesso a Ele se não for através da oração. E eu quero te dar um exemplo muito grande. Em João capítulo 21, a partir do capítulo 15, a partir do versículo 15 ao 17, Jesus, depois de ressuscitar, ele vai de encontro a Pedro. Pedro havia feito uma promessa com o Senhor, para o Senhor. Ele havia prometido, quando Jesus falou para ele, falou assim: Pedro, Satanás pediu para te cirandar como trigo, mas eu roguei por você, para que a tua fé não desfaleça. E Pedro falou para ele: Senhor, eu vou contigo até a morte. E nós vamos ver que Pedro negou ao Senhor. E o Senhor morreu, ressuscitou, e agora o Senhor vem de encontro a Pedro. Lá no capítulo 21, ele chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Na palavra original diz, o amor, esse amor aqui, ama-me, significa o amor ágape, o amor sacrificial. O Senhor Jesus fala para esse Pedro: ágape-me. Pedro deveria responder: sim, Senhor. Agapau, quer dizer, o amor sacrificial. Sim, Senhor, eu tenho um amor sacrificial pelo Senhor. Só que Pedro não responde assim. Ele responde: filéus-me, que é um amor de amigo para amigo, é um amor de amizade. É como se eu dissesse assim no nosso português: sim, eu gosto de você, Senhor. E o Senhor Jesus pergunta mais uma vez para ele: Pedro, ágape-me? E Pedro: filéus-me, Senhor.
E pela terceira vez o Senhor vai dizer para ele: Pedro, filéus-me. Aí Pedro se entristece, Pedro entendeu aquilo que Jesus estava falando para ele. E ele fez: sim, Senhor, tu o sabes. Pedro, o Senhor Jesus estava querendo saber qual era a intensidade ainda do amor de Pedro. Se era aquela mesma intensidade quando ele disse que amava o Senhor, que iria até a morte. Jesus estava experimentando a Pedro. Queria saber qual a intensidade do amor dele, se ainda continuava aquele amor fervoroso que daria a sua própria vida por ele. E é esse amor que o Senhor nos pergunta: tu ainda me amas? Foi essa pergunta que o Espírito de Deus fez para mim. Tu ainda me amas como lá no começo da tua caminhada? Tu ainda me amas? Hanai, Jori, Andahasti, Kombi, Andagácia. Foi quando eu entrei em choque e senti verdadeiramente o Espírito de Deus falando comigo. É uma pergunta que o Senhor faz ainda para a igreja. Vocês ainda me amam lá do início da vossa caminhada? Quando eu vos chamei, aquele amor fervoroso, que estava na minha presença todos os dias, todo o tempo. Não tem relacionamento com Deus se não for através da oração, irmãos. Não tem acesso para com Deus. Se eu não reservo tempo de oração com Deus, eu sou o maior mentiroso. Como eu posso dizer que eu amo alguém se eu não me relaciono com ele? Se eu não tenho relação com ele diariamente? Se eu o trato como se ele fosse coisa qualquer, ou como uma caixinha de surpresa que eu vou lá quando eu quero e tiro algo, uma promessa para a minha vida? Hanai, Jori, Andahasti, Kombi, Andekebia. Xanduia, Rasti, Kombia. Hanakti, Kombi, Andahasti, Anderrebe, Anduri, Candarábia. O único meio de voltar, de retornar a amar a Deus é através do Espírito Santo. É zelando por Ele, amando Ele, convidando a Ele. E o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, na parte B, ele vai dizer: porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o Espírito Santo que gera amor no meu coração por Cristo. É o Espírito Santo que gera amor no coração da igreja por Cristo. Não tem outro meio de amar a Deus se não for através do Espírito Santo de Deus. E se só tem comunhão com Ele, de uma maneira, é através da oração. É de momentos gastos com Ele, no lugar secreto, num quarto de oração, nos momentos gastos com Ele, suplicando diante da presença dEle. E eu havia perdido isso, não deixei de orar, mas já não conseguia mais ativar. Eram orações que eu sentia dentro do meu ser que não estavam fluindo. E eu conversando com a minha esposa esses dias, eu entrei num parafuso muito grande, e Deus precisou usar ela para lembrar que eu já não tenho mais esperança, porque eu estou buscando e não tenho encontrado. E a palavra de Deus é assim: aquele que me busca, encontra. Buscar-me-eis e me acharei quando te buscar de todo o coração. O meu coração não estava voltado ainda para ativar a presença dEle. E ela, usada por Deus, ela falou: você lembra dessa situação? Foi por causa da tua oração. Você lembra dessa situação outra, que se não fosse a tua oração? E o Espírito de Deus falou comigo mesmo: lembra-te de você, tu só está aí foi por causa de oração. Eu fui gerado debaixo de oração, irmãos. Primeiramente por Deus, mas a minha vida eu dependo primeiramente de Deus, mas de joelhos que se dobraram em oração, em clamor incessante, diurnamente pela presença de Deus, para que Deus me resgatasse das trevas para a luz. E eu fui gerado debaixo da oração, e todo o tempo eu tenho vivido em oração, e todo o tempo o Espírito de Deus tem me levado à oração. Acessar a Ele em oração. Não tem outro meio de acessar a Deus. É através da oração que adquirimos intimidade com o Espírito Santo. Logo que se eu não oro, eu não tenho intimidade com Ele.
Eu não estou falando aquela oração que você e eu oramos quando vamos almoçar ou quando estamos saindo às pressas. Mas é um tempo reservado para com Ele, gasto na presença dEle. Se eu não oro, eu não tenho intimidade com Ele. Eu não conheço Ele. Porque Ele só se revela nesses momentos de oração. Não tem outro meio de acessar ao Pai, se não for através do Espírito Santo. Em oração, em busca. E a igreja, a Assembleia de Deus, a igreja chegou até aqui hoje por causa disso, de oração. Das irmãs que pagavam o preço. Eu vejo muitas das vezes algumas pessoas falando, as irmãs do coque fazem muita chacota, fazem muita brincadeira, mas foi por causa daquelas irmãs do coque que a igreja chegou até aqui. Enquanto os maridos iam trabalhar, as irmãs ali no labor do trabalho diário, com toda a dificuldade, cuidando de filhos, colocavam os filhos para a escola, aquelas que não trabalhavam e corriam para a oração, ou às vezes era na oração de boca no pó, ou a oração da pai e da mãe começava às 6 horas da manhã, e estava lá aquelas irmãs com toda a dificuldade, com tudo aquilo que cercava elas, e elas estavam lá com a boca no pó, clamando pelo pastor da igreja, pela vida da igreja, pela igreja, estavam lá, e a igreja chegou até aqui por causa daquelas irmãs. Ou era à tarde, as irmãs colocavam os filhos para a escola e corriam para a tarde da bênção, ou com o culto de libertação, tinham muitos cultos de libertação que começava às 3 da tarde e varava, muitos deles varavam à noite, e as irmãs estavam ali buscando a Deus, porque necessitavam e precisavam de Deus. Entendia que Deus era o socorro bem presente delas. Hanarashuri andahasi ombierébia. Por meio de oração. Não tem como alcançar a Deus, ativar a Deus se não for por meio da oração. Não vamos chegar a lugar nenhum se não for por meio da oração. Não tem outro segredo que ative a mão de Deus se não for oração. A única arma que ativa a mão de Deus em nosso favor, em favor da igreja, é a oração. Não tem nada mais do que isso. O Senhor Jesus, em Mateus 6, na segunda parte do Sermão da Montanha, o Senhor Jesus ele vai dizer a respeito de 3 coisas: orar, jejuar e dar esmolas. Você não vai ver em nenhum dos evangelhos o Senhor Jesus ensinando a pregar, a expulsar demônio. Ele não ensinou outras coisas. As únicas 3 coisas que o Senhor Jesus ensinou: dar esmolas, orar e jejuar. Quando tu deres esmola, não é quando você quiser, é quando você for, ou assim que você tiver vontade de fazer. Quando der, é um ato repetitivo, cotidiano, aquilo que se faz todos os dias, diariamente. Quando jejuares, assim vocês vão fazer. Quando orares, entra no teu quarto. Jesus não ensinou mais nada. As 3 coisas que ele ensinou foi isso. Ele pregou a palavra. Mas esses 3 ensinamentos ele deixou para a sua igreja: dar esmolas, jejuar e orar. Entra no teu quarto, um lugar exclusivo, um lugar reservado, um lugar íntimo. E agora, talvez o negócio fique mais estreito. Lá em casa eu tenho 2 pets, 2 gatos. E eu olho lá, eu vejo que eles têm um lugar reservado para eles. Eles costumam, são gato, é muito reservado. Um fica de um lado, outro fica do outro. E muitos outros irmãos têm animais em casa, têm pet. Você pode perceber que eles têm um lugar que eles gostam. E até mesmo nós proporcionamos um lugar para eles. Até os nossos pets têm lugar na nossa casa. E o Espírito Santo, ele tem um lugar reservado que você se chega a ele ali todos os dias. O Senhor, ele tem um lugar reservado, a qual você chega lá todos os dias, e você dobra o teu joelho, ou deitado, ou em pé, seja de qual forma for, que você chegue ali e fale diretamente com Ele. Reservamos lugares para tudo na nossa vida. A falta de tempo nunca será uma desculpa para esta geração. A geração do iPad, do Facebook já tem passado, do Instagram, Prime Video, Netflix, os jogos. Gastamos tempo com todo tipo de, esse tipo de coisas.
Não estou dizendo que isso é errado, mas gastamos todo o nosso tempo voltado para isso e desprezamos a presença do Senhor. Não conseguimos ficar com Ele nem uma hora. O Senhor Jesus, quando estava lá no Getsemane, quando Ele chamou os seus discípulos para orar, Ele chamou lá quando Ele ficou e falou, fica aqui que eu vou ir ali orar. Ele foi, orou e voltou, encontrou eles dormindo, Ele vira. Vocês não podem velar comigo nem uma hora? Se você quer ter um tempo, você, mas quanto tempo eu devo orar? A Bíblia já te indica. O Senhor Jesus para ele, vocês não podem orar comigo nem uma hora? Quanto tempo você tem velado com o Senhor? O Senhor tem procurado aqueles que velam com Ele, por causa das almas que têm se perdido, pela tua família que está se perdendo, pelo teu amigo que ainda não aceitou Jesus, pelos missionários que estão lá. O Senhor Jesus tem procurado dentro da sua igreja aqueles que ainda velem com Ele, aqueles que ainda preferem estar na presença dEle. Irmãos, eu não tenho como descrever para vocês o que é acessar Ele. É um preço muito grande a se pagar, mas é gostoso, irmãos. É algo indescritível. É algo que sacia a tua alma de uma tal forma que não tem alegria nessa terra que consegue descrever a saciedade que é a presença dEle quando vem. O hino que foi cantado quando Ele te abraça, quando Ele vem ali, se chega até você, você sente a presença dEle. E muitas das vezes eu dobro o meu joelho, assim que eu dobro, eu aprendi a orar, eu boto um fundo musical, e aquele bem baixinho Ele vai tocando, e assim que eu dobro o meu joelho, as lágrimas já descem, porque Ele já está ali me esperando. O acesso é rápido, e a presença dEle vem. É algo sobrenatural. Algo que poucos têm acesso. Eu sei que muitos querem orar, mas não conseguem. Comece com 5 minutos. Há um estudo que diz que você fizer 21 vezes, algo repetitivo todos os dias, aquilo ali se vira uma prática. Comecem a orar, comecem a reservar tempo para o Senhor. E muitos dizem, dão desculpa para não orar. Fala assim, eu não faço parte do grupo de oração da igreja. Não fui chamado para isso. Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, na escolha dos diáconos, os discípulos tinham um problema ali a respeito das viúvas, e eles precisaram selecionar homens cheios do Espírito Santo para que resolvesse aquela questão. Ele vai dizer, nós vamos selecionar esses homens para resolver essa questão, e nós, os discípulos, vamos estar reservado à oração e ao ministério da palavra. A oração é um ofício de todos. A palavra é um ministério. Poucos irão subir aqui, ou alguns irão subir para pregar. Mas a oração é para todos, não é separado somente para um grupo ou para um, mas a oração foi feita para todos. O apóstolo Paulo diz assim, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, eu ordeno que todos os homens orem em todos os lugares, com mãos levantadas, mãos santas, sem ira. Todos os homens dizem assim, todos, significa todos, não o homem do sexo masculino. O apóstolo Paulo vai dizer, eu ordeno que todos orem. E por que não fazemos isso? Por que não oramos? Por que desprezamos? Porque o único meio de nós termos acesso com Ele é através da oração. Então, todavia, se você não ora, você não tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. Todavia, se você não ora, você não tem comunhão com Deus. Hará, Shuri, anda, rácia. Não sou eu que digo, é a palavra. Era isso que o Senhor falava à igreja de Éfeso. Vocês fazem tudo, vocês vão e vêm, cantam, louvam, pregam a minha palavra, vão e voltam, perseveram na fé, mas vocês perderam o amor por mim, vocês me deixaram. Hanashuri anda rácia. O próprio Senhor da igreja veio cobrar aquela igreja que parecia ser perfeita. Hanashuri anda rácia. Eu já citei isso aqui uma outra vez. O pastor já dorme no Senhor. As 5 maiores igrejas do mundo, 4 estão na Coreia. Pastor Pon Yong Shu,
o grande mistério que Deus deu a ele foi através da oração. A igreja que mais cresceu no mundo. E alguns pastores ocidentais foram para lá para saber qual era o segredo da igreja dele ter crescido tanto. No seu livro, no livro dele, de Pão Yong-Shu, no Jubileu, você pode comprar o livro e ler, que isso está escrito lá. Ele vai dizer assim, que alguns pastores foram lá para saber qual era o segredo dele, por que a igreja dele tinha crescido tanto. E ele pegou aqueles pastores, levou para um lugar reservado e falou, vamos orar aqui por 1 hora. E deu 10, 15, ele começou, 15 minutos, 20, ele começou a perceber que os pastores já se deitavam, já não estavam mais orando. Ele falou, irmãos, vamos orar, mas nós já oramos tudo. Ele não acreditou naquilo, e ali ele passou 1 hora, depois de todos se levantaram, e os pastores, pastor, qual é o segredo? Ele falou, vocês não entenderam nada, o segredo estava lá. É momentos de oração. E os pastores que congregam na igreja dele, eles recebem salário, eles trabalham 8 horas diárias. Os pastores lá trabalham, eles estão pagos para estar na igreja. Mas 4 horas do trabalho deles são 4 horas orando. Suas primeiras 4 horas de tudo aquilo que eles vieram, se morrer alguém, tiver que ir visitar para dar uma palavra, primeiramente ele vai passar 4 horas orando, depois de passar as 4 horas assim, depois ele vai visitar aquela alma. Ele não faz outra coisa, e por isso aquela igreja cresceu tanto, é o que é. O culto que enche mais lá, o culto começa às 5 horas da manhã, é o culto que mais enche. Os bancos não fecham, o comércio não fecha, por causa do culto de oração às 5 da manhã. E eu não quero me levantar às vezes 5 horas para aclamar meia hora. Hanarabashuri andarrácia. O segredo é a oração, sempre foi a oração. Charles Finney, o que ele fez, Deus fez através dele aqui na América. Ainda se diz que a economia desse país é o que é, por causa daquilo que Deus fez através da vida de Charles Finney. A ponto de um dia ele estar num vagão de trem, e no deslocando de uma cidade para outra, e a Bíblia e ali vão dizer os livros, até mesmo o livro dele, que ele ali passava naquela época aquele homem que vinha carimbando os bilhetes, e quando chegou até ele, viu que leu no bilhete, que era o Charles Finney, Senhor Finney, o Senhor aqui, e ali os livros vão dizer que aquele homem corre e alvoroça todo o vagão, e todos começam a vir até Charles Finney, porque Charles Finney, somente você olhar para os olhos dele, você era batizado com o Espírito Santo, de tanta unção, de tanta graça, de tanta comunhão que ele tinha com Deus, de tanto tempo que ele gastava com Deus, somente você olhar para os olhos dele, você era batizado com o Espírito Santo, e todos daquele vagão, daquele trem, foram batizados com o Espírito Santo. O maquinista teve que parar na cidade próxima, e ali começou aquele alvoroço, toda a cidade veio até ele, ele ficou ali 13 horas ministrando o Espírito Santo. 4 horas ele orava. Os morávios, já estou terminando. Não sei se vocês conhecem a história dos morávios. Uma torre de oração que começou num culto, onde o Espírito Santo de Deus veio sobre eles. E aquela torre durou 100 anos. Uma torre de oração que durou 100 anos. Quando o Espírito Santo de Deus veio sobre aqueles membros daquela igreja. Eles fizeram uma torre de oração de 24 por 12, eram 24 pessoas, 12 casais, e de hora em hora eles estavam revezando na oração, e essa torre de oração durou 100 anos. É a oração que nos move, porque é ela que nos gera intimidade com o Pai, é ela que o Espírito Santo ele enche a nossa vida, é Ele que tira as mágoas, é Ele que sonda o nosso coração, é Ele que limpa o nosso íntimo, é Ele que lá você confessa os seus pecados, é lá que você confessa aquilo que está angustiando a tua alma. Davi, ele falou, Senhor, não retire de mim o teu Espírito, não retire de mim a tua presença, porque era de algo mais precioso que ele tinha. E Eduardo M. Bond, no seu livro, Poder através da Oração, ele escreve que Deus não unge maquinário, nem projeto, Deus unge homens de oração. E ele ainda fala,
não ouçam homens que não oram. Não ouçam homens que não oram. Porque se eu não ouço a Deus, eu não posso ter nada para falar para ninguém. Se eu não consigo sentir o Espírito de Deus falar comigo, no meu momento reservado, eu não tenho nada para falar para ninguém. E para finalizar, irmãos, é através da oração que a igreja se move. Não tem político, não tem homem, não tem nada. É só a igreja se colocar em oração. A igreja chegou hoje aqui por meio da oração. Começou lá no passado, o Espírito Santo veio sobre a igreja, quando eles estavam orando ali, todos reunidos, 120 pessoas, e veio o Espírito Santo sobre eles. E ali a igreja foi, aquele alvoroço, sem panfletos, sem mídia, sem nada, proclamando o evangelho soprando, o Espírito Santo manifestando a sua graça, o seu poder, curando, batizando, salvando. E aqueles irmãos movidos, que não tinham a sua própria vida para eles, não temiam a morte, porque eram movidos pelo Espírito de Deus. É essa comunhão que nós precisamos, trazer de volta a presença dEle. E isso, reservamos isso através da oração. Eu não tenho como vir e chegar aqui e querer sentir, pela misericórdia até sentimos, mas se eu não tenho tempo gasto com Ele em oração. É a oração que move a nossa vida. E finalizando aqui, ele diz: tem, porém, contra ti que deixaste o meu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. O Senhor ainda falava com aquela igreja. Lembra-te. Se arrependa, toma um caminho diferente. Volta a praticar as primeiras obras. Eles praticavam obras, mas era a oração, a se dedicar, a voltar a se dedicar na oração. Ele fala: quando não, brevemente, virei e tirarei o teu castiçal. Não vou me aprofundar mais aqui, porque as horas se foram. Mas o castiçal lá no tabernáculo representava os 7 Espíritos de Deus, representava também o Espírito Santo. Retirarei o castiçal do meio de vós. Não tem como sobreviver sem a presença do Espírito Santo. E quem não ora, ou já caiu, ou vai cair. Aquele que não ora, não passa tempo em oração, ou ele já caiu, ou uma hora ele vai cair. Orai sem cessar. Orai, isso não está na Bíblia à toa. Orai sem cessar. Buscai o Senhor enquanto é tempo. Buscai o Senhor. Tens, porém, que isto que aborrece a obra dos nicolaítas, aos quais também eu aborreço. Eles combatiam aquela obra, aquela ideologia. Hoje em dia se tem essa ideologia no meio das igrejas. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dá-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Havia ali, o Senhor Jesus falou isso para eles, porque havia aquela festa que era dedicada aos espíritos malignos. Todos estavam ali para aquele banquete, e aqueles irmãos se mantinham fiéis. E o Senhor fala: ó, vocês vencerem, se vocês voltarem a praticar as primeiras obras, eu vou dar de comer da árvore da vida. O segredo, irmãos, está através da oração. Está através da comunhão com o Espírito Santo. Não tem como ter comunhão com Ele sem a oração. Não tem como ser amigo dele se não for através da oração. Não tem como acessar ao Pai se não for através da oração. Não tem como ativar o Espírito Santo. É através da oração que ativamos o sangue de Jesus e que ativamos o nome de Jesus, as 2 armas nossas. Sem oração não temos autoridade para ativar essas armas. Então, irmãos, eu finalizo aqui essa palavra. Não estou trazendo uma regra para ninguém, nem uma doutrina para ninguém. Eu estou falando o que a Bíblia diz, é a minha própria experiência com Deus. Essa é a minha experiência. Irmãos, se eu pudesse dizer, eu sou o homem mais feliz do mundo. Porque eu consegui, tipo aquele que conseguiu encontrar a dracma perdida.
aquela doce, suave e sublime presença, ela voltou novamente. Ela comunga comigo outra vez. Quanto tempo, irmãos, eu esperei por isso. Quantas lutas, quantas brigas inteiras, quantas lutas. Porque quando você acessa a uma intimidade com Deus, quando você tem uma experiência sobrenatural com Ele, você não pode deixar isso decair. Porque o retorno para cá é muito mais difícil. Por mais que você saiba o acesso, ele fica muito mais difícil. Só o Espírito de Deus sabe o preço que eu paguei, as horas chorando na presença dEle, clamando para sentir aquilo que Ele havia me concedido. Que o Espírito Santo de Deus lhe fale melhor o teu coração. Que o Senhor desperte a sua igreja novamente a voltar às primeiras obras. Que Deus possa vos abençoar, irmãos. Aleluia.